Olá, hoje nós vamos conversar sobre os sintomas físicos da ansiedade. Fica aqui comigo. Bom, primeiro eu quero pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal se vocês gostam desse tipo de vídeo, até para que eu entenda que é para continuar gravando, né? Os vídeos que eu geralmente coloco aqui de ansiedade e na parte também de emagrecimento e compulsão alimentar. Bom, gente, a ansiedade, ela é uma resposta, ela é um regulador emocional de algumas coisas que acontecem antes, né? Existe uma etapa anterior. E quais são essas etapas anterior? O corpo, ele se prepara, ele reconhece situações de perigo. É muito interessante como o nosso corpo funciona, né? Assim, não vem do nada. Todas as vezes que a gente começa a ter muito medo de alguma coisa, ou situações que nos causam medo, o nosso cérebro, ele reconhece essas situações de perigo porque nós identificamos essa situação como perigosa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você dá de cara com aquele animal, na mesma hora você se assusta, o sistema nervoso autônomo simpático, que é o responsável por emitir esses alertas de defesa ou fuga, né, de luta ou fuga, melhor dizendo, de luta ou fuga, o que ele faz? Ele vai emitir vários sinais físicos, né, fisiológicos no nosso organismo. Acontece que ele é preparado para isso, mas vamos pensar aqui que se você começa a emitir o tempo todo e a reconhecer o tempo todo várias situações como perigosas, e o ansioso faz muito isso, porque ele fica assim, e se acontecer isso? E se não der certo? Eu sou um fracasso mesmo, sabe? Eu não consigo fazer nada correto, eu não vou dar conta, eu estou passando mal, eu vou passar mal. Tudo isso são ameaças, vocês concordam? Sim, isso é uma ameaça para o nosso organismo. Se o sistema nervoso ele funcionaria como defesa, ele começa a ser acionado muitas vezes, e de tanto ele ser acionado, ele começa a estabelecer um limiar muito baixo de ser acionado. Por isso que às vezes parece que do nada você começa a ter todos os sintomas físicos da ansiedade, porque você está provocando no seu sistema nervoso central, seu sistema nervoso autônomo, todas essas reações, de tanto que você tem medo, tem pensamentos negativos, tem pensamentos destrutivos, medo do que vai acontecer, sabe? Receio do que já aconteceu, projeção futura que você nem sabe às vezes do que vai acontecer, inseguranças, tudo isso vai meio que danificando o seu sistema nervoso autônomo, que ele vai ativar o simpático, ele vai meio que, como se fosse um alarme, igual eu já falei, alarme de carro que está estragado, que o alarme do carro, ele é preparado para, se tem um perigo, ele dispara com aquele perigo, né? E aí é um perigo real. Quando ele começa a disparar por qualquer coisa, ele está com defeito, ele está com problema. Assim é o nosso sistema nervoso autônomo. É como se ele começasse a ficar com defeito. E aí você pode me perguntar assim, tá, mas se ele é autônomo, se eu não consigo controlar, então eu não vou conseguir controlar nunca essas situações, esses sintomas físicos. Claro que você vai conseguir controlar, porque junto com o simpático daqui de um lado, que vai disparar todos esses sintomas físicos, existe daqui o parasimpático, que vai disparar vários hormônios de tranquilidade, de calma, né, daquela sensação de equilíbrio no seu corpo. Ele restaura todas essas sensações que você sente. Então vamos conversar aqui, que sensações são essas? Então, primeiro lugar, você sente, quando você tem um perigo iminente, vem uma crise maior de ansiedade, você começa a sentir suores por todo o corpo, né? Sudorese, o corpo começa a suar frio, as mãos começam a suar frio, você tem taquicardia, né? Seu coração dispara, te dá enjoo, vontade de, como se você fosse desmaiar,
diarreia, as mãos ficam trêmulas, as pernas ficam bambas, né? Você tem aquela sensação de que parece que você vai morrer, te falta o ar, aquela sensação de abafamento, de angústia, de que você vai morrer a qualquer momento, palpitação. Algumas pessoas têm sensações de desrealização. Desrealização é como se não estivesse acontecendo aquilo, é como se a pessoa estivesse pisando em ovos. Sabe aquela coisa meio bamba, meio solta? Você parece que não está naquele lugar, naquela hora. E a questão da despersonalização, parece que não é você. Não é você que está ali, você não se reconhece, você não consegue se controlar, né? Todas essas sensações que a gente tem, todos esses sintomas que são horríveis, que são muito ruins, né? Assim, quem passa por isso sabe o tanto que isso desgasta a gente. E no outro dia, como que parece, ou depois, como parece que passou um caminhão por cima da gente, porque realmente isso é sentido. Apesar de que quando você vai no hospital, o médico vai aferir sua pressão e ela está normal, ele vai fazer os exames clínicos, ele está tudo normal, porque é essa sensação, né, de que tudo isso está acontecendo, mas a sensação ela é física e ela pode acontecer com uma situação real, né, está acontecendo ali naquele momento realmente, ou uma situação imaginária. Né? Às vezes, o simples fato de você ficar pensando, aquilo ali representa também um perigo e dispara também todas essas reações físicas que eu acabei de falar. E como que a gente pode trabalhar nisso? Como que a gente pode ativar esse sistema parasimpático para que o sistema nervoso volte ao normal e que essas sensações diminuam até você voltar à normalidade? Como a gente fala sempre, a respiração. Se por um lado o simpático dispara tudo isso e faz a sua respiração ficar curta, né, ofegante, você controlar essa respiração faz você voltar ao normal, porque você ativa hormônio, o parasimpático, que vai ativar hormônios. Eu não vou entrar aqui em detalhes de quais hormônios são disparados, nem pro simpático, nem do parasimpático, porque a ideia do vídeo aqui não é essa. Você consegue, com um controle da respiração, voltar ao normal. Você consegue também desviar um pouco a sua atenção daqueles sintomas que estão te acontecendo. Pensem que são sensações, e sensações você realmente sente. Se você desvia o olhar do que está te acontecendo, você também facilita a atuação do parasimpático para que volte o seu corpo, volte à normalidade. Então, respiração, desviar a sua atenção, ligar para alguém, conversar com alguém, fazer um diálogo interno, tipo, eu sei que isso é só uma sensação, eu não vou morrer com isso está me acontecendo porque tem hormônios acontecendo aqui, sistema nervoso acontecendo, mas daqui a pouco eu sei que eu consigo voltar à minha calma, porque o que desespera nessas situações é você achar que você não vai dominar essa situação, mesmo que você já tenha passado por essa situação antes, não é verdade? Mesmo que você já tenha tido e saiba que depois você fica bem, o fato de você sentir é muito ruim, né? É muito desesperador muitas vezes, porque às vezes você está sozinha, né? Você está dentro de um transporte público, você está dirigindo, ou você está na rua sozinha. Então isso faz aumentar mais ainda o medo. Por quê? Cada vez que você retroalimenta esse medo, você começa a criar um medo de sentir medo. E pense, cada vez que você cria uma situação de medo, você dispara o seu simpático, que vai disparar todas essas reações físicas. Olha que interessante isso, né? Não é do nada que isso acontece, isso é uma reação realmente do nosso corpo. Sabe, outra coisa que vocês podem trabalhar também são as interpretações das situações, e é uma coisa que a gente trabalha em terapia.
Se você está reconhecendo uma situação como perigosa, é porque a sua interpretação da situação está te dizendo que essa é uma situação perigosa. Se você começa a ressignificar essas situações, a entender melhor por que você está sentindo isso, o que está por trás de toda essa sua interpretação de várias situações, da sua vida, se você trabalha seus pensamentos, sabe, para você confrontar mesmo seus pensamentos, para dizer, não, peraí, o que eu estou fazendo comigo, né, assim, e você mesma começa a conseguir conversar com você e se acalmar. Por que que muitas vezes um tratamento, principalmente transtorno do pânico, de ansiedade, demora um pouco mais? Lembra que eu falei que começa, o sistema nervoso, ele começa a ficar, o simpático, ele começa a ficar com o limiar muito baixo, muito sensível, e começa a disparar praticamente do nada. Às vezes você está dormindo, ele começa a disparar, porque às vezes é um sonho, uma agitação que você teve há um tempo atrás, e como ele está meio que com defeito, ele dispara ali do nada. Às vezes nem é uma situação para acontecer. Então, esse processo que a gente tem que fazer leva um tempo. Você vai ter que primeiro identificar todas as situações, de onde veio isso, como que isso começou, né? Quais foram os primeiros sintomas que você teve? Foi através de um estresse? Foi através de um esgotamento, né? Foi através de um trauma? O que que te aconteceu? Por que que você tem essa interpretação da sua vida e das situações em geral? Como que você pode interpretar isso de uma outra forma? Como que você pode ressignificar a sua relação com você mesma, a sua relação com as outras pessoas, né? Então nós vamos ter dois tipos de ação. Uma ação que é o que antecede a uma ansiedade, e uma situação na hora que ela é disparada, na hora que você tem uma crise, que todos esses sintomas aparecem, né? Todas as vezes você precisa, é importante que você faça esse caminho contrário. O que que estava acontecendo que começou a disparar tudo isso? Eu estou com um problema? Eu estou com alguma coisa no meu trabalho? É alguma coisa que está me aborrecendo? É uma coisa muito anterior? Isso a gente vai fazendo em terapia, mas você também pode tentar fazer isso sozinha, sabe? Anote todas as situações que estão te deixando mal, que estão te deixando ruim. Pense, sempre pense, o que que está disparando esse simpático? O que que está disparando tudo isso? Porque é a sua forma de interpretar a vida que está provocando em você todos esses sintomas. Porque é simplesmente uma reação de defesa do seu organismo. E uma reação de defesa provocada por estímulos que você mesma faz, que você mesma fornece a ele, né? Parece que é fácil, mas não é fácil desconstruir tudo isso. Mas é muito legal e muito interessante entender que isso não vem do nada, né? Que uma pessoa ansiosa não é uma ansiosa por nada. Tem uma situação, tem situações que provocam, e é uma reação fisiológica do nosso organismo, né? E isso tem tratamento, é possível tratamento, você pode melhorar, e não é, eu vou controlar a minha ansiedade. Não é controlar a sua ansiedade, é voltar à normalidade e controlar a sua forma, ou melhor, entender e aprender a lidar com a sua forma de viver. Eu vou deixar aqui no final do vídeo alguns vídeos que eu tenho aqui sobre viver a vida mais leve, né? Como é que você pode fazer para você lidar melhor com as preocupações. Acho que tudo isso pode ajudar vocês. Deixa eu saber aqui nos comentários se vocês entenderam, se ficou um pouco claro tudo isso que eu estou falando, se você quer mais vídeos desse jeito, comente aqui embaixo e nós voltamos no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, continue por aqui, tchau!